Olá, eu espero que estejam todos bem, que tenham passado um bom Natal, que este ano seja um ano de muita saúde, de muitas realizações, de muita paz, principalmente. Então, meu nome é Maria Bem-vinda, sou trabalhadora do SEMI e eu venho aqui passar para vocês hoje a mensagem do livro Fonte Viva, que é esse livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e como vocês já sabem, cada lição se baseia num ensinamento, né, uma citação tirada do Evangelho, né, tirada das cartas de Paulo, né, e aí vem o comentário de Emmanuel. Então, a lição de hoje, ela se chama Avancemos. Aí vocês vão ver como ela tem a ver com esse nosso período, né, de finalizando uma etapa e iniciando outra etapa, que é o ano novo, né? Eu vou ler o início, né, o ponto de partida, que é a citação de Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Então, vamos ver a riqueza contida nesse pequeno trecho, né? Então, os comentários de Emmanuel, eles dão conta de que é comum mesmo que nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, nós tenhamos grandes preocupações, né? Que a gente sempre fala que nossa vida não é uma linha reta, né? Então, ela tem as curvas, ela tem as subidas, as descidas. Muitas vezes parece que é um grande buraco e a gente é obrigado a se reerguer. Outras vezes parece que é uma montanha a ser transposta e também nós não sabemos de onde vem a força para que nós consigamos galgar essa montanha, passando para o lado de lá, na forma de vencer os desafios, as grandes dificuldades da nossa vida. Emmanuel cita também que o caso de pessoas que perdem um ente querido, pessoas que sofrem uma grande incompreensão de alguma pessoa querida também, às vezes no próprio trabalho, às vezes no próprio lar, o abandono, né? A mudança de rumo de uma das pessoas que compõem a família. Então, aquela pessoa toma um outro rumo e muitas vezes nós nos sentimos abandonados. E aí, então, nós temos algumas opções. Ou nós vamos ficar parados naquela tristeza, naquele, naquela dor que nos causou o tal fato, que pode ser a perda de um ente querido, ou apenas a separação do ente querido, às vezes um marido que resolveu, por alguma razão, procurar uma outra vida, procurar outra pessoa. Às vezes é a mulher que não está satisfeita no relacionamento e resolve buscar outros caminhos.
Muitas vezes, veja bem, se a pessoa estaciona naquele problema, ela não vai avançar. E o nosso tema de hoje é avancemos. Então, nós não vamos avançar se nós ficarmos parados olhando para trás, né? Que, como ele diz aqui, ó, como Paulo diz, não, que uma coisa eu faço, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficam e avanço para as que estão diante de mim. Então, nós temos, pode ter acontecido alguma coisa muito triste na nossa vida, muito destrutiva, entre aspas, mas se nós ficarmos só olhando para essa coisa que já aconteceu, nós vamos ficar só olhando para ela, o que vai acontecer? Nós não seguimos adiante. Nós temos, fica feito uma amarra nos nossos pés que não nos deixa caminhar adiante, né? Ele fala assim, algumas vezes, é alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. Então, é o caso que eu falei, né? Às vezes, o caso das separações, né? Que estão presentes na nossa vida. Nós vivemos num mundo em que as pessoas querem ser felizes. Então, embora nós saibamos que o casamento é uma instituição, em princípio, indissolúvel, mas acontecem mudanças no nosso roteiro de vida, que muitas vezes nós nem procuramos, mas acontecem, né? Elas surgem para a nossa demonstração de como nós vamos enfrentar aquele obstáculo. Depois ele fala também do, do idealista. Aí, esse ponto eu acho que é interessante, né? Aquelas pessoas idealistas, aquelas pessoas que são cooperadoras, cooperam na seara espírita, cooperam em alguma benemerência social, mas algumas pessoas, elas falam, não, eu só vou fazer isso quando eu tiver condições. Então, eu vou fazer essa doação, eu vou trabalhar como voluntário quando eu tiver, quando sair aquela minha aposentadoria, aquele meu, quando processo, quando terminar aquele meu processo e eu receber os meus vencimentos atrasados. Ou ainda, mais ainda, tem pessoas que falam assim, ó, o dia que eu ganhar na loteria, a Mega Sena, eu vou destinar 50% para aqueles que precisam. Então, agora vamos pensar, né? Como é que é? É uma coisa, a gente já fala, né? Ah, é uma loteria. Quer dizer, é para poucos, para alguns escolhidos, alguns sortudos, né? Então, se a gente deixar para fazer o bem quando ganhar na loteria, então, realmente, será que a gente está querendo mesmo fazer o bem? Então, é para a gente olhar dentro de nós e, e como que eu estou? Como é que eu estou? Será que eu preciso? Como é que eu estou caminhando nessa jornada? Eu estou deixando o bem para depois? Mas eu não sei nem se eu vou viver até esse depois, porque nós sabemos que tudo que nós sabemos que vamos morrer, que nós vamos desencarnar, porque o nosso corpo não é eterno. Nós não sabemos o quando. Então,
Se nós queremos fazer o bem, tem que ser agora, avançar agora. Não vou deixar para avançar depois que aconteceu uma coisa que eu nem sei se vai acontecer. E, aliás, é muito difícil de acontecer. Depois, ele cita também as pessoas, né? Eu tô falando, quando eu falo pessoas, eu quero dizer nós, né? Eu também. Então, nós temos esse hábito de reclamar dos parentes, das pessoas que não nos compreendem. Então, aquilo, enquanto eu estou reclamando, eu não estou aceitando aquele próximo. Se eu quero ser aceito no meio, na família, no trabalho, nos ambientes que eu frequento, se eu quero ser aceito, então, como é que eu estou rejeitando, reclamando, maldizendo aqueles que pensam diferente de mim, talvez me julguem por alguma coisa. Então, aí vem o ensinamento, né, de Paulo, vem mostrar para a gente que nós novamente nós estaremos estagnados, estacionados e não estaremos avançando. Enquanto nós estivermos reclamando, nós não estamos vivendo a nossa vida, né? Nós estamos afastando a alegria de nós, a paz. Vamos deixar o outro julga, deixe ele julgar. Ele não nos compreende, vamos viver a nossa vida. O importante é que tudo que nós façamos, façamos com responsabilidade, sabendo que nós estamos fazendo o melhor, sabendo que não estamos prejudicando ninguém, né? Sempre pensar isso aí. Eu estarei prejudicando alguém agindo dessa maneira? Se não estiver, eu já estou no caminho certo. Uma outra coisa também, outra citação aqui, ele fala assim, que quando nós estamos num ambiente de cooperação, de colaboração, não cabe a nós julgar como o outro está colaborando. Cada um colabora da maneira como pode. Então, que nós não percamos tempo apontando os defeitos do outro, porque nós vamos estar também estacionando, vai estar impedindo a nossa possibilidade de servir. Porque para servir, o que nós precisamos? Lembra quando Jesus dizia para a gente para a gente limpar o coração, para orar, que a gente devia limpar o coração. Então, essa limpeza de coração é o afastamento de coisas negativas, daquelas coisas aqueles defeitos que nos perseguem, né? Parece que nos perseguem. Às vezes a gente acha, puxa, eu não quero sentir isso, mas me persegue. Mas, na verdade, é porque eu estou dando abertura para aquele sentimento. Então, o orar e vigiar tem que ser constantes, né? Tem que ser constantes na nossa vida, no nosso agir, né? No nosso pensar, no nosso agir. E aí ele vem refletir agora sobre o que é o passado. Então ele diz assim: o passado se guarda as virtudes da experiência, porque nós costumamos dizer isso, né? O passado nos traz experiência, mas ele nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. Então, tem coisas do passado que nós vamos aproveitar. Nós vamos aproveitar porque ele nos ensinou, né? Então, se eu fui por um caminho, queria ir a algum lugar, né? E aí eu fui por um caminho achando que era mais curto, mas na verdade ele me complicou
o trajeto e eu acabei chegando atrasado, por exemplo, né? Então, na próxima vez que eu for lá, eu já vou evitar cortar aquele caminho, fazer aquele desvio de caminho que, na verdade, não me beneficiou. Isso vale para as nossas atitudes, para a nossa vida, né? Não é somente no caso de caminho mesmo. Muitas coisas nós aprendemos com o que já fizemos. Então, aí tudo bem. Mas nós não podemos ficar amarrados nisso. Nós temos que tentar caminhos novos. Nós temos que tentar enxergar mais amplamente ao nosso redor, né? As possibilidades que nós temos. Então, algumas, ele fala assim, que é preciso exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. Então, existem coisas do passado nas quais nós ficamos presos, e elas, como ele diz, entorpecem. Então, a gente deixa de sentir, né? E aquilo nos amortalha a alma. Quando fala em mortalha, a gente lembra, quer dizer, vai minando a nossa alma, né? Vai destruindo aquilo que nós temos de bom no nosso espírito e na nossa alma, né? Como espíritos encarnados que nós somos. Então, tem saudade? Tudo bem, pode curtir a sua saudade. É saudável a gente ter saudade, né? Aquilo que a gente. Agora, se eu fiz alguma coisa da qual eu me arrependo, não vou deixar que esse remorso, que esse arrependimento acabe com a minha vida presente e futura. Não, aquilo me ensinou e eu vou seguir adiante. E vamos lembrar aqui que o Paulo de Tarso, ele fala assim, olha, ele conheceu, ele teve muita convivência, teve muitos combates humanos, né? E combates internos, né? Também. Então, ele fala assim, nessa frase que ele diz, né? Para nós esquecermos as nossas expressões inferiores do dia de ontem. Então, o que houve de errado no dia de ontem, vamos deixar, vamos seguir como se nós estivéssemos acendendo um farol e seguindo um caminho para dias mais iluminados que estão nos aguardando. Essa é a, esse é o cerne dessa mensagem de Paulo que Emmanuel comenta hoje. Então, vamos procurar, nós conhecemos o caminho, nós conhecemos o modelo é Jesus, né? Jesus foi modelo para uma série de espíritos iluminados que seguiram seus ensinamentos. Então, vamos seguir Jesus. Na dúvida, o que Jesus faria? Né? Jesus ia ficar sentado, remoendo. Ah, por que que Pedro fez aquilo? Por que que Pedro me renegou? Não sei o quê. Não, Jesus perdoou Pedro, né? Na boa. Né? Nós talvez não tenhamos essa facilidade de perdoar assim, da noite para o dia, mas tentemos trabalhar o nosso coração nesse sentido, né? E, e lembrando que nós estamos num período ainda de início do ano, então a gente costuma centrar as possibilidades, o que vai acontecer esse ano, o que eu preciso fazer esse ano. Olha, a renovação está em nós. Não adianta roupa nova, casa nova. É bom,
É bom ter uma roupa nova, uma casa nova, projetos novos, mas vamos ver o eu, como é que eu estou me renovando? Porque a gente está envelhecendo, mas a gente não é obrigado a ficar caindo aos pedaços emocionalmente, moralmente, não. O nosso emocional, ele tem que. O nosso astral, nós temos que subir o nosso astral. Está em nós. Não é fácil, mas é o caminho para nós. Né? É o caminho que Jesus nos ensinou e Paulo vem nos relembrar como grande discípulo de Jesus, né? À distância, mas ele aprendeu muito com Jesus e difundiu muito mais a doutrina do que a gente poderia imaginar. Sejamos esses porta-vozes do Cristo no nosso lar, sejamos porta-vozes do Cristo no nosso trabalho, nas ruas, no ônibus, no trânsito. Guardemos as coisas boas e as coisas ruins, vamos esquecer, não vamos carregar aquele passado, que a maior libertação é quando a gente chega com uma sacola pesada em casa e a gente tira a sacola e deixa no chão ou em cima de um lugar. Não é um alívio? Então, é assim, quando nós seguimos adiante, deixamos para trás tudo que for negativo, é tirar uma sacolona, uma mochilona das nossas costas. É nos aliviar, vamos pensar só em coisas boas e esperar o melhor, fazer o melhor. Então, é isso, minha gente. Gostaria que, nesse momento, de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e vamos fazendo as nossas vibrações de luz para que este ano seja um ano de muita paz, de muito equilíbrio, que o nosso planeta realmente encontre a renovação através de cada ser que trabalha pelo bem, aquele ser pacífico, aquele que não leva desaforo para casa, porque para ele não teve desaforo. Aquele que sonha com o amanhã luminoso, mas acende as luzes. Aquele que aceita as dificuldades do caminho, porque sabe que elas vão passar. Desejo para todos, aqueles que sofrem, que sejam iluminados, que sejam amparados, que Jesus esteja sempre presente nos nossos caminhos. Um excelente ano de 2025 para todos, muita paz,